Quando Bruno se deparou com Dona Teresa em uma situação alarmante, sua rotina como carteiro se transformou totalmente. À medida que a preocupação crescia, segredos obscuros e uma realidade chocante começaram a surgir. O que realmente aconteceu com ela? E até onde Bruno irá para garantir sua segurança? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O sol mal tinha surgido no horizonte quando o despertador de Bruno quebrou o silêncio da madrugada. Com movimentos automáticos, resultado de anos na mesma rotina, ele se levantou da cama. O ar fresco da manhã tocava sua pele enquanto ele se dirigia ao banheiro, jogando água no rosto para espantar os últimos vestígios do sono. Ao se olhar no espelho, Bruno decidiu arrumar seu uniforme de carteiro, alisando os amassados com cuidado. O tecido azul, bordado com a logo da águia, era uma fonte de orgulho silencioso para ele. Representava mais do que apenas um emprego, era uma conexão com a comunidade que ele servia. Depois de um rápido café da manhã, que foi apenas uma banana e uma barra de granola, Bruno saiu de casa. As ruas ainda estavam quietas, a cidade não estava totalmente acordada. Ele respirou profundamente, saboreando o ar fresco da manhã, levemente perfumado com o cheiro de grama recém-cortada e flores que começavam a florescer. À medida que se aproximava da agência dos Correios, ele acenou com a cabeça para cumprimentar seus colegas de trabalho, trocando breves cordialidades enquanto se preparavam para o dia à frente. Ele pegou sua mochila com correspondências e as chaves da van dos Correios, revisando mentalmente sua rota do dia. Ao deslizar para o assento do motorista, Bruno sentiu um conforto tomar conta dele. Aquela van, com seu volante gasto e o leve cheiro de papel e tinta, havia se tornado uma segunda casa ao longo dos anos. Ele ligou o motor e o suave rugido era uma premonição da sinfonia de entregas que o aguardava. Conforme Bruno começava sua rota, a cidade lentamente ganhava vida ao seu redor. Pessoas que acordavam cedo acenavam enquanto pegavam seus jornais, passeadores de cães sorriam ao passar, e os corredores ocasionalmente acenavam em reconhecimento. Aquelas pequenas interações, por mais simples que fossem, formavam a base da conexão de Bruno com a cidade. Ele navegou pelas ruas tranquilas com a facilidade de quem tinha experiência. Seus movimentos eram uma dança bem coreografada de eficiência. Cada parada era um breve momento no tempo. Uma carta deixada na caixa postal, um pacote entregue, uma troca rápida de palavras com um rosto familiar. Para Bruno, aqueles momentos eram motivos de alegria do seu dia, cada um único e valioso à sua maneira. No meio da manhã, Bruno fez uma pausa para classificar seu próximo lote de entregas. Ele se apoiou em sua van, com o metal frio contra suas costas, enquanto folheava envelopes e pacotes pequenos. A rotina era tão igual que suas mãos pareciam se mover automaticamente, organizando tudo com precisão. Ao alcançar o próximo pacote, um nome chamou sua atenção: Dona Teresa. Um pequeno sorriso surgiu nos cantos de sua boca. Já fazia um tempo desde que ele havia visto a idosa, e a perspectiva de um encontro com ela acrescentou uma faísca de antecipação ao seu dia. A mente de Bruno pensou nos encontros passados com Dona Teresa. Ele se lembrou de suas calorosas saudações, da forma como seus olhos se enrugavam nos cantos quando ela sorria e de como ela sempre parecia genuinamente interessada em seu dia. Em um trabalho que às vezes podia parecer monótono, Dona Teresa era um ponto de luz, um lembrete das conexões humanas que tornavam seu trabalho significativo. Com energia renovada, Bruno subiu de volta em sua van e partiu em direção à Rua das Flores, onde a casa de Dona Teresa o aguardava. Ao dirigir, ele se viu ansioso pela breve interação que teria. Mal sabia Bruno que aquela parada rotineira seria o início de uma jornada que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre sua calma rota e as pessoas que ele servia. Quando Bruno chegou à casa de Dona Teresa, notou algo incomum. O normalmente bem cuidado quintal parecia um pouco descuidado, com algumas ervas daninhas ao redor das flores.
Era um pequeno detalhe, mas que se destacava para alguém que observava aquela propriedade regularmente há anos. Afastando aquela observação, Bruno pegou o pacote e caminhou pelo caminho de entrada. Ao se aproximar da porta, notou a pilha de jornais, alguns amarelados nas bordas devido à exposição ao sol. Bruno apertou a campainha. Seu toque abafado ecoou dentro da casa. Ele esperou, mudando seu peso de um pé para o outro, com os ouvidos atentos a qualquer som de movimento. Os segundos passaram, tornando-se um minuto inteiro de silêncio. Diante do silêncio prolongado, Bruno franziu a testa, com um leve desconforto começando a se formar em seu estômago. Dona Teresa costumava ser tão pontual em atender a porta, frequentemente o recebendo com um sorriso caloroso e uma palavra amiga. Sua ausência parecia errada, como uma nota faltando em uma melodia. Suspirando, Bruno pegou seu bloco de notas e rapidamente escreveu uma mensagem sobre o pacote, colocando-a na caixa de correio que estava transbordando com correspondência não coletada. A visão apenas aumentou sua crescente preocupação. Ao se virar para ir embora, um movimento chamou sua atenção. O vizinho de Dona Teresa, seu Antônio, estava regando suas roseiras. Bruno levantou a mão em cumprimento, com uma ideia começando a se formar em sua mente. "Bom dia, seu Antônio", chamou Bruno, caminhando em direção à cerca que separava as duas propriedades. "Bom dia, Bruno. Como você está?", respondeu Antônio, se protegendo do sol. "Estou bem, obrigado." Bruno hesitou por um momento antes de continuar. "Eu estava me perguntando, você tem visto a Dona Teresa ultimamente?" Seu Antônio franziu o rosto, com suas rugas se aprofundando em pensamento. "Pensando bem, não a vejo há um bom tempo. Costumava vê-la cuidando do jardim quase todos os dias." Comentou com seu tom preocupado. Um nó se formou no estômago de Bruno. "Quanto tempo você diria que faz?" perguntou ele, nervoso. "Ah, pelo menos umas 2 semanas, eu diria", respondeu seu Antônio com sua voz cheia de preocupação. "Está tudo bem?" Bruno forçou um sorriso, não querendo alarmar o vizinho desnecessariamente. "Tenho certeza de que está tudo bem. Provavelmente só está viajando ou algo assim. Obrigado pela ajuda, seu Antônio." Ao voltar para sua van, as palavras do vizinho ecoaram em sua mente. 2 semanas sem ninguém ver Dona Teresa? Isso não parecia certo. Ela sempre estava ativa, sempre participativa no bairro. Sua súbita ausência parecia um vazio, uma interrupção no fluxo normal da vida naquela rua. Entrando na van, Bruno sentou-se por um momento com a mão repousando sobre o volante. Ele tentou racionalizar a situação. Talvez Dona Teresa estivesse visitando a família ou, quem sabe, não se sentindo bem e preferindo ficar em casa. Mas a caixa de correio transbordando, o quintal descuidado e a confirmação da ausência dela por parte do vizinho apontavam para algo mais sério. À medida que ligava o motor e se afastava, a sensação de desconforto não o deixava. A ausência de Dona Teresa o atormentava, como uma preocupação persistente em sua mente. Enquanto continuava sua rota, não conseguia evitar olhar para trás, esperando ver a figura familiar dela aparecer na varanda. Mas a casa permanecia silenciosa e parada, com suas janelas escuras e inabitadas. À medida que o dia se desenrolava, cheio de mais entregas e tarefas rotineiras, os pensamentos de Bruno continuavam voltando para a idosa. Quando seu horário de almoço chegou, ele foi até seu local habitual para almoçar. O letreiro neon familiar piscava fracamente sob a luz intensa do dia, um farol de comida caseira e rostos amigáveis. Normalmente, aquela pausa no meio do dia era um alívio bem-vindo de suas rotas, uma chance de recarregar as energias. Porém, naquele dia, o nó na garganta de preocupação só aumentava. Ao abrir a porta do restaurante, o sino acima dela tocou alegremente, um contraste agudo com seu humor sombrio. O aroma de café e sanduíches grelhados encheu o ar, mas pela primeira vez não despertou seu apetite. "Olá, Bruno." Marta, a dona do restaurante, chamou de trás do balcão, com seu rosto redondo se iluminando em um sorriso acolhedor. "O de sempre?" Bruno acenou confirmando, deslizando para seu banco regular no balcão. "Obrigado, Marta."
Enquanto Marta se apressava para preparar seu pedido, os pensamentos de Bruno voltaram para a Dona Teresa. A imagem da caixa de correio transbordando havia ficado em sua mente. Aquilo era um testemunho silencioso de sua longa ausência. Ele não conseguia tirar a sensação de que algo estava muito errado. Marta colocou seu prato diante dele. Um sanduíche de peru quente com uma porção de batatas fritas crocantes, seu pedido de sempre amigo. Bruno mal percebeu. Ele mexeu na comida com sua mente reproduzindo cada detalhe de sua visita à casa de Dona Teresa. E se ela tivesse caído? E se estivesse doente e não conseguisse pedir ajuda? As possibilidades se multiplicavam em sua mente, cada uma mais angustiante que a anterior. Bruno afastou o prato ainda cheio. Ele estava com o apetite completamente ausente. Ele percebeu que Marta o observava com preocupação. "Está tudo bem, querido?" perguntou ela com sua voz suave. "Você mal tocou na sua comida." Bruno suspirou, passando a mão pelo rosto. "Estou apenas preocupado com uma das residentes da minha rota", ele admitiu. "Dona Teresa, lá na Rua das Flores. Você a viu recentemente?" A expressão de Marta se aprofundou em preocupação ao ouvir seu nome. "Dona Teresa, agora que você mencionou, não a vejo em seu almoço habitual com as senhoras da igreja há um tempo." A confirmação da ausência prolongada de Dona Teresa por parte de outra fonte apenas aprofundou a inquietação de Bruno. Ele rapidamente explicou a situação para Marta, que parecia cada vez mais preocupada à medida que ouvia. "Oh, querido", murmurou Marta quando ele terminou. "Isso não parece nada com as atitudes de Dona Teresa." Bruno concordou, sentindo uma mistura de validação e preocupação crescente. "Eu sei. Não consigo deixar de sentir que devo fazer algo, mas não tenho certeza do que." Marta estendeu a mão sobre o balcão e lhe deu um leve toque. "Você tem um bom coração, Bruno. Confie em seus instintos. Se você acha que algo está errado, provavelmente está." Ao deixar o restaurante, as palavras de Marta ecoaram em sua mente. O peso da responsabilidade se estabeleceu pesadamente em seus ombros. Ele sabia que não poderia simplesmente continuar sua rota como se nada estivesse acontecendo. Dona Teresa sempre foi gentil com ele, sempre o tratou com respeito e carinho. Não deveria pelo menos fazer um esforço para garantir que ela estivesse bem? Subindo na van mais uma vez, Bruno tomou uma decisão. Ele não poderia ignorar sua intuição. Ele decidiu que voltaria à casa de Dona Teresa e verificaria como ela estava. Desta vez, ele não sairia de lá até ter certeza de que ela estava segura. Ao girar a chave na ignição, sentiu uma mistura de determinação e apreensão. Não sabia o que encontraria na casa de Dona Teresa, mas sabia que precisava tentar. O sol da tarde projetava sombras longas sobre o quintal de Dona Teresa quando Bruno estacionou na calçada pela segunda vez naquele dia. A casa parecia ainda mais triste à luz dura da tarde, seu estado negligenciado mais aparente do que havia sido sob a luz suave da manhã. Bruno saiu da van, com seu coração batendo um pouco mais rápido do que o habitual. Ele se aproximou da porta da frente com passos firmes, determinado a obter respostas. Quando levantou a mão para tocar a campainha, notou algo que havia perdido anteriormente. Um leve odor desagradável pairando no ar ao redor da varanda. Bruno pressionou a campainha, e o eco da campainha se fez ouvir pela casa. Mas ao contrário da vez anterior, desta vez, ele ouviu passos lentos se aproximando. Um alívio inicial foi rapidamente substituído por uma preocupação crescente. Quando a porta se abriu, Bruno ficou paralisado. A mulher que estava diante dele parecia uma sombra da Dona Teresa que ele conhecia. Seus cabelos prateados estavam bagunçados, e seu rosto pálido e marcado pela fraqueza não refletia a energia que ela costumava ter. O que mais o alarmou foram seus olhos, que estavam vidrados e sem foco. "Dona Teresa!" Bruno exclamou com sua voz suave, tentando esconder a surpresa. "É Bruno, seu carteiro. Está tudo bem?" Ela balançou a cabeça, sua voz era um sussurro fraco. "Oh, sim, querido. Estou apenas um pouco indisposta." Bruno notou manchas estranhas em sua roupa e o odor desagradável que se intensificava. A visão do interior da casa era ainda mais perturbadora.
O que antes era uma sala de estar limpa, naquele momento estava coberta de lixo e objetos espalhados, refletindo um estado de abandono alarmante. Dona Teresa, por favor, deixe-me ajudar. Você não parece bem. Precisa de alguém para chamar um médico? Insistiu Bruno, com sua preocupação crescendo. Ela fez um gesto de que não precisava e tentou fechar a porta, mas Bruno se colocou na frente dela. Não posso deixar você assim. Algo está errado e você precisa de ajuda, disse ele com urgência na voz. Com um movimento rápido, Dona Teresa fechou a porta, deixando Bruno atordoado e preocupado. Ele ficou parado na calçada, com sua mente tentando entender o que tinha acabado de testemunhar. O que havia acontecido com ela? Ele sentiu uma mistura de raiva e tristeza, sabendo que a mulher que sempre se importou com os outros estava agora em uma situação tão terrível. Determinando-se a agir, Bruno decidiu voltar para a sua van e chamar a emergência. Não poderia simplesmente ignorar o que havia visto. Com a voz trêmula, ele discou o número de emergência, explicando a situação com detalhes. Estou preocupado com Dona Teresa. Ela não está bem. Eu sou o carteiro dela e acabei de visitá-la, informou Bruno com seu coração acelerado. O operador da chamada de emergência o tranquilizou, dizendo que enviaria uma equipe imediatamente. Enquanto aguardava, a ansiedade se acumulava dentro dele. Ele precisava ter certeza de que Dona Teresa estaria em segurança. Logo, sirenes ecoaram pela rua e Bruno viu a ambulância e a viatura da polícia se aproximando. Os profissionais de saúde e os policiais entraram na casa de Dona Teresa e Bruno ficou do lado de fora, nervoso e apreensivo. "Você foi quem chamou?" perguntou um dos policiais com seu rosto sério. Bruno acenou e começou a explicar tudo o que sabia, desde a ausência de Dona Teresa até o estado alarmante em que a encontrou. A equipe de emergência rapidamente entrou em ação e a atmosfera estava carregada de urgência. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, um dos paramédicos saiu com uma maca e Dona Teresa estava deitada nela, pálida e frágil. A visão quebrou o coração de Bruno. Ele não podia acreditar que a mulher que sempre o saudava estava tão debilitada. "Ela parece desidratada", disse um dos médicos. "Precisamos levá-la ao hospital imediatamente." Bruno seguiu a equipe até a ambulância, sua mente uma confusão de culpa e preocupação. Ele não poderia perdoar a si mesmo se algo acontecesse a ela. Antes que a ambulância partisse, ele se aproximou da equipe de paramédicos. "Para onde a estão levando?" perguntou ele, com a voz trêmula. "Para o hospital geral", respondeu o médico, e Bruno sentiu um alívio passageiro. "Você pode acompanhá-los." Ele entrou no carro e, enquanto a ambulância percorria as ruas, Bruno não conseguia parar de pensar em Dona Teresa. Assim que chegaram ao hospital, ele se apressou para o pronto-socorro. Após um tempo angustiante de espera, uma médica se aproximou dele. Sua intuição foi certa. Dona Teresa estava em péssimas condições, mas estamos fazendo tudo o que podemos. Graças a você, conseguimos atendê-la a tempo, explicou ela. A gratidão inundou Bruno, mas a preocupação ainda persistia. Finalmente foi permitido que ele visse Dona Teresa. Ao entrar no quarto, viu ela cercada por equipamentos médicos, mas, surpreendentemente, ela estava consciente. "Bruno", murmurou ela com sua voz fraca. "Obrigada por se importar. Você não precisa agradecer. Estou aqui para você", respondeu ele segurando sua mão. Naquele momento, Bruno percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas ser um carteiro. Era sobre ser parte de uma comunidade, cuidando uns dos outros, especialmente aqueles que não podiam cuidar de si mesmos. Juntos, eles enfrentariam a batalha pela recuperação de Dona Teresa, e Bruno prometeu não deixá-la sozinha novamente. Você já se preocupou com a saúde de um vizinho ou amigo e sentiu que precisava agir? Alguma vez você teve um pressentimento que acabou salvando alguém de uma situação difícil? Como você reagiria ao encontrar um conhecido em um estado alarmante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos.
Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.